Números 35, versículo 1. E o Senhor falou a Moisés nas planícies de Moabe, junto ao Jordão, perto de Jericó, dizendo. Esse versículo quer dizer que a declaração acerca do cenário geográfico nas planícies de Moabe chama a atenção do leitor para o tema da terra nos capítulos 26 e 36. Versículo 2. Ordena aos filhos de Israel para que deem da herança da sua possessão cidades aos levitas, para que neles habitem, e dareis também aos levitas arredores para cidades à sua volta. E eles terão estas cidades para habitar, e os seus arredores serão para o seu gado e para os seus bens, e para todos os seus animais. Esses versículos quer dizer que essa distribuição especial provia terra entre as 12 tribos de Israel para os levitas morarem, e as pastagens ao redor das cidades para os seus rebanhos, adquiridos por meio da coleta de dízimos e ofertas dos israelitas. A partir dessas determinações, os levitas e os sacerdotes poderiam ensinar as leis de Deus ao povo, preocupação vital para uma nação que devia aprender os estatutos e preceitos da lei de Deus. Versículo 4. E os arredores das cidades que dareis aos levitas se estenderão desde o muro da cidade para fora de 1000 côvados à sua volta. E medireis desde fora da cidade ao lado do oriente 2000 côvados, e do lado do sul 2000 côvados, e do lado do ocidente 2000 côvados, e do lado do norte 2000 côvados. E a cidade estará no meio, e isto será a parte para eles os arredores das cidades. E entre as cidades que dareis aos levitas, haverá 6 cidades do refúgio, que dareis para o homicida, fuja para lá. E elas acrescentareis 42 cidades. De modo que todas as cidades que dareis aos levitas serão 48 cidades, e as darei aos seus arredores. E as cidades que dareis serão de possessão dos filhos de Israel. Dos que tiveram muito, tomareis muito, e dos que tiverem pouco, tomareis pouco. Cada um dará das suas cidades aos levitas, segundo a sua herança. Esses versículos querem dizer que, paralela ao acampamento dos sacerdotes e levitas em torno do tabernáculo da jornada do deserto, a organização do Estado teocrático foi feita de forma que os levitas tinham uma presença visível entre 12 tribos, para lembrá-los da necessidade da santidade e justiça do povo de Deus. Versículo 10. E fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando cruzardes o Jordão para a terra de Canaã, indicarei vossas cidades para que vejam, cidades do refúgio, para que o homicida que matar alguma pessoa sem intenção possa fugir para lá. E estas cidades vos serão cidades para refúgio do vingador, para que o homicida não morra antes de comparecer perante a congregação em julgamento. E estas cidades que darei, terei 6 cidades de refúgio. Darei 3 destas cidades deste lado do Jordão, e 3 cidades darei da terra de Canaã. E estas serão cidades de refúgio. E estas 6 cidades serão um refúgio para o filho de Israel, e para o estrangeiro, e para o peregrino entre eles, para que aquele que matar alguma pessoa sem intenção possa fugir para lá. Esses versículos querem dizer que as 6 cidades do refúgio eram necessárias para manter a pureza e a ordem da comunidade. 3 dessas cidades foram definidas mais tarde. Bezer, no território de Ruben, no sul da Transjordânia, Ramote, em Gileade, nas montanhas de Gade, e Golã, na região de Bazã. Versículo 16. E se o ferir com um instrumento de ferro, de modo que ele morra, será um homicida, e certamente morrerá. Ou se ferir, atirando uma pedra com a qual ele possa morrer, e ele morrer, será um homicida e certamente morrerá. Ou se ferir com um instrumento de madeira com o qual ele possa morrer, e ele morrer, será um homicida e certamente morrerá. O vingador de sangue matará o homicida. Quando ele o encontrar, o matará. Mas se ele o empurrar com ódio, ou arremessar-lhe alguma coisa esperando que ele morra, ou por inimizade o ferir por sua mão, e ele morrer, aquele que o ferir certamente será morto, porquanto é um homicida, e o vingador do sangue matará o homicida quando o encontrar.
Esses versículos querem dizer que estas mortes, que envolviam o uso deliberado de armas mortais e ataques pessoais propositais, eram considerados assassinato e, portanto, não estavam debaixo das normas que regiam a cidade do refúgio. O assassino deveria ser executado pelo vingador de sangue, um parente do morto escolhido para isso. Aqui a palavra hebraica Gel Eloé, o mesmo termo usado para o resgatador da família. Este homem era quem resgatava propriedades e pessoas de outros. O vingador da vítima era um parente que resgatava a vida de uma pessoa tirando a vida do seu assassino. Versículo 22. Mas se ele o empurrar acidentalmente, sem inimizade, ou se arremessar-lhe alguma coisa, sem um mau intento, ou se lançar alguma pedra sobre algum homem, sem vê-lo, de modo que possa morrer e morra, mas sendo ele seu inimigo, nem buscando o seu mal, então a congregação julgará entre aquele que feriu e o vingador de sangue, segundo estas leis. E a congregação livrará o homicida da mão do vingador de sangue, e a congregação o devolverá à cidade do refúgio, para onde havia fugido, e ali permanecerá até a morte do sumo sacerdote, que foi ungido com óleo santo. Mas se ele, em alguma ocasião, o homicida deixar os limites da cidade do seu refúgio, para onde havia fugido, e o vingador de sangue encontrar fora dos limites da cidade o seu refúgio, se o vingador de sangue matar o homicida, ele não será culpado do sangue, porque ele deveria ter permanecido na cidade do seu refúgio até a morte do sumo sacerdote. Mas depois da morte do sumo sacerdote, o homicida retornará à terra da sua possessão. Assim, estas coisas vos serão estatutos do direito por vossa geração em todas as vossas habitações. Aquele que matar alguma pessoa morrerá, conforme disserem as testemunhas, mas uma só testemunha não testemunhará contra alguém para levá-lo à morte. Esses versículos querem dizer que a terra prometida deveria ser uma terra santa, livre da impureza do sangue derramado. As 6 cidades do refúgio eram um santuário para proteger as vidas dos convictos de homicídio culposo. Elas também serviam de destino para se banir os ofensores. Se uma pessoa era colocada debaixo da proteção de uma cidade-refúgio, mas decidia deixar a cidade, ela corria o risco de ser executada pelo vingador da vítima. As autoridades das cidades eram responsáveis por avaliar cada passo, para determinar a natureza e a causa da morte de uma pessoa. A expiação só era oferecida à pessoa que cometera um homicídio culposo depois da morte do sumo sacerdote. Portanto, esta pessoa deveria permanecer na cidade até esse dia. Os assassinos dolosos que buscassem refúgio nessas cidades não eram protegidos pela lei. A pena de morte, para os casos de homicídio doloso, deviam ser executadas pela cidade depois que as autoridades determinassem que a pena de morte era justificada. Versículo 31. Além disso, não tomarei satisfação pela vida de um homicida, que é culpado de morte, mas ele certamente morrerá. E não tomareis satisfação por aquele que fugir à cidade do seu refúgio, para que volte a habitar a terra, até a morte do sumo sacerdote. Assim, não profanareis a terra em que estais, pois o sangue profana a terra, e a terra não pode ser purificada do sangue que nela se derramar, exceto pelo sangue daquele que o derramou. Portanto, não contaminareis a terra onde habitarei a terra, onde eu habito, pois eu, o Senhor, habito no meio dos filhos de Israel.